Amigos, meu nome é Hugo e eu ajudo advogados a superarem a insegurança e a aprenderem a advogar na prática em juizados. Nós temos o tema que é o controle de competência nos juizados especiais. Eu acho que é um tema que vocês vão gostar bastante. Nos juizados especiais, até mesmo a competência territorial, ela pode ser suscitada e reconhecida de ofício, né, pelo juiz. Ao contrário do que você aprende na faculdade, né? A competência territorial, por ser relativa, normalmente ela não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Mas, nos juizados especiais, ela pode sim. Então, o controle de competência nos juizados, ele tem algumas peculiaridades. Mas antes disso, por que é importante? Né? É importante justamente por isso, né? Porque ele tem algumas peculiaridades e você, né, se você estiver seguindo o rito do CPC, talvez você se atrapalhe um pouco. Então, hoje, o que a gente tem de interessante sobre isso? Primeiro, né, o que é que caracteriza o conflito de competência? Normalmente, duas hipóteses básicas. Ou dois juízos se entendem competentes para apreciar aquela matéria, ou dois juízos se entendem incompetentes para apreciarem aquela matéria. Né? Logicamente, o mais comum é os dois se entenderem incompetentes. Né? Não é porque exista uma má vontade dos dois. Não, é porque normalmente o que acontece? Um juiz se reconhece incompetente, manda para o outro, e aí o outro percebe que, né, ele entende que também não é, e aí é muito mais raro acontecer de um juiz se entender competente e ele ir lá buscar, né, ele oficiar outro juiz para dizer, não, esse processo aí é meu. É uma hipótese rara, né, de acontecer. O que acontece mesmo na prática são dois juízos se entenderem incompetentes para apreciarem aquela matéria. Como é que isso se dá? Né? Como é que isso acontece? Né? O conflito de competência, né, ele é uma das hipóteses que a gente tem para estabelecer o controle de competência dos juizados. Tá? Existem outras hipóteses. Como é que funciona? Né? Normalmente, o conflito de competência ele parte da premissa de que alguém se entende incompetente para apreciar aquele processo. Né? Existe a hipótese em que ele talvez, em que dois juízos se reconheçam competentes, mas na maioria dos casos é a incompetência que prevalece. E aí, são duas as hipóteses. Às vezes, o juiz ele se entende incompetente, né, o juízo incompetente para apreciar aquela matéria, ele simplesmente extingue o processo. Inclusive, se for uma questão de incompetência territorial. Isso pode acontecer, ele extingue o processo, ele não passa para outro juizado, não. Tá? Isso está, inclusive, lá na Lei 9.099. Mas o conflito de competência ele se estabelece quando um juiz se entende incompetente e aí ele manda remeter o processo para outro juiz que ele entende ser o juiz competente. E aí, nesse caso, normalmente, a competência, a regra de competência que prevalece aí, ou é uma questão de competência territorial, ou é uma questão de competência material. Perceba, como a competência territorial também pode ser verificada de ofício nos juizados, às vezes o juiz de uma comarca entende que não deve apreciar aquela matéria e que é competente o juiz de outra comarca e ele manda remeter para lá. Né? E aí, se o outro juiz também se entender incompetente, se estabelece aí o conflito de competência. Da mesma maneira, em razão da matéria. Em alguns juizados, em alguns estados, né, existe a separação de matérias. Né? Você sabe que a Lei 9.099 ela trata de juizados especiais cíveis e juizados especiais criminais. E aí, em boa parte dos estados, os cíveis tratam de tudo. Trânsito, questões cíveis, né, propriamente ditas, relações de consumo, tudo isso, né, o mesmo juizado tem a competência para analisar todas essas matérias. Normalmente isso. Mas você também tem uma situação diferente. Né? Na Bahia, por exemplo,
Os juizados têm competência separada. Você tem juizados especiais cíveis de direito do consumidor, especiais cíveis de trânsito e os de causas comuns, que aí, por exceção, né, são por eliminação, são todas as outras questões, né, desde que sejam da competência de juizados cíveis, por exemplo. Então, assim, aqui na Bahia, existe conflito de competência entre o Juizado Especial Cível de Defesa do Consumidor e o Juizado Especial Cível de Causas Comuns. Por exemplo, não faz muito tempo, né, que os planos de saúde, né, as relações entre o segurado, né, de plano de saúde de autogestão não são reguladas pelo CDC, né, isso foi estabelecido pelo STJ. Nessa questão aí, você percebe que tudo passou, todos os planos de saúde de autogestão, todas essas relações, né, todas as lides que envolvam planos de saúde de autogestão são agora de competência dos juizados especiais cíveis de causas comuns, né, e não mais dos juizados de defesa do consumidor. Então, tinha muito, ainda deve ter, muito conflito de competência em relação a isso, né? São causas, se não estão mais sujeitos, né, aos regulamentos do CDC, agora essa questão vai ser apreciada pelo juizado cível de causas comuns, né? Então, esse conflito de competência é muito comum acontecer, né? Quem é de outro estado pode estranhar isso, né? Porque está acostumado a qualquer juizado cível poder julgar tudo. Mas nos estados em que há essa separação, né, você tem essa possibilidade desse conflito de competência. Então, nesse caso, como é que funciona? Como é que funciona o procedimento, então? Né? No conflito de competência, no conflito negativo de competência, ou seja, dois juízes se entendem incompetentes nesse sentido, você vai perceber lá que você tem dois juízes que se entendem incompetentes, e aí um deles vai finalmente dizer, eu não sou competente, você também acha que não é, então vamos mandar isso aí para alguém decidir. E aí a gente já tem essa questão. Você tem um juiz suscitante, que é o que suscita o conflito de competência, e o juiz suscitado, o juízo suscitado, que é quem está lá da outra ponta, também dizendo, epa, aqui não, eu não sou competente para apreciar essa matéria. E aí quem é que decide isso? Quem é que decide? Aí a gente tem algumas hipóteses, tá? A hipótese mais fácil delas é quando é um juizado e um juízo comum, né? Você tem um juizado, né, um juizado cível, e você tem uma vara cível, por exemplo, né? Ambos, né, dizendo que são incompetentes ou que são competentes para apreciar aquela matéria. E aí, quem é que resolve isso? Quem resolve isso é o Tribunal de Justiça, tá? Na esfera federal também. Se você tem um juizado especial federal, né, e uma vara da Justiça Federal, num conflito de competência, quem vai decidir isso é o Tribunal Regional Federal. Isso aí não tem grande dificuldade de você compreender. Mas a gente tem outras situações também, né? E aí a gente já entra na nossa seara propriamente dita, que é, né, a nossa área do juizado. Se você tem dois juizados que se entendem competentes ou incompetentes, enfim, se o conflito de competência envolve dois juizados, você tem mais duas hipóteses. Se ambos estão sujeitos à mesma turma recursal, aí quem vai decidir é aquela turma recursal, né, que está acima desses juizados. Mas você pode, eventualmente, ter dois juizados que estão sujeitos a turmas recursais diferentes, de estados diferentes. Aí
vai ser a turma recursal para onde for distribuído aquele conflito de competência, tá? Normalmente é isso aí que está estabelecido. Agora, você talvez esteja se perguntando, ué, mas e o conflito de competência entre a turma recursal e um juizado especial? Não existe conflito de competência nessa situação, porque a turma recursal administrativamente está acima dos juizados, e aí ela vai julgar. Se ela se entende competente, ela vai julgar aquela questão, e o juizado ele vai ter apenas que se sujeitar àquela decisão. Tá? Do mesmo modo como o suposto conflito de competência entre um tribunal de justiça e uma vara sujeita àquele tribunal. Não existe conflito de competência nessa situação, justamente porque quem vai decidir é o tribunal, e o tribunal vai pegar a ação. Se ele se entende competente, ele vai decidir. Se ele se entende incompetente, ele vai determinar que aquela vara julgue o processo sem nenhuma dificuldade. Aqui na Bahia, né, a gente tem, entre os juizados especiais cíveis, a gente tem o cível de defesa do consumidor, o cível de trânsito e o cível de causas comuns, que a competência dele é residual. Se não é de defesa do consumidor, nem de trânsito, é causas comuns, certo? Basicamente isso aí. Então, qual é a competência dos juizados de defesa do consumidor? Relação de consumo, tá? Tá muito claro isso. Inclusive, a gente tem uma questão muito interessante nesses conflitos de competência que envolvam juizado de defesa do consumidor e juizado de causas comuns, porque tem gente que entende que quando a ação é ajuizada pelo fornecedor, não é da competência do juizado de defesa do consumidor, não. Mas porque a gente tem na nossa lei estadual, a nossa lei estadual aqui que fala sobre isso, ela estabelece que as varas de defesa do consumidor são competentes, inclusive, quando a ação é ajuizada pelo fornecedor. Então, se há relação de consumo e a ação é ajuizada pelo fornecedor, não tem problema, continua sendo da competência do juizado de defesa do consumidor. Isso aqui na Bahia, tá? Porque a lei estadual fala isso, deixa isso muito claro. Qual é a competência do juizado de trânsito? As questões de trânsito, acidente de trânsito. E o resto, a competência é residual. Ocorre que, eventualmente, acontece esse tipo de conflito de competência, tá? E aí você vai ter, né, dois juízes. Entenda, vamos deixar claro aqui, viu, gente, que o conflito de competência, ele não é estabelecido quando as partes discordam sobre a competência, tá? Quando as partes discordam da competência, isso vai ser decidido pelo próprio juiz e acabou, ponto, né? Eventualmente pela turma recursal em um recurso. O conflito de competência ele se estabelece quando dois juízos se entendem competentes ou incompetentes para apreciar aquela matéria, tá? Se as duas partes não concordam, aí a questão vai ser resolvida pelo próprio juiz e pela turma recursal em seguida, tá? Mas a gente falava, né, de quem é que decide. Quem é que decide, eu acho que isso já está relativamente esclarecido. Como é o procedimento? O procedimento do conflito de competência, né? É simples, é bem simples, tá? Vai chegar num ponto em que os juízes vão estar discordando, né? Um juiz remeteu o processo para o outro mandou, né, um ofício para o outro requerendo a remessa dos autos por se entender competente. Enfim, vai ficar estabelecida essa celeuma entre os juízes. E aí, um deles vai suscitar o conflito de competência, que vai dizer, ó, vamos mandar isso aqui para a turma recursal decidir quem é que vai julgar
esse processo aqui, tá? Isso se for da turma recursal, que normalmente é o caso. É raro, tá? É raro você ter um conflito de competência que não seja sujeito a que os dois juizados não estejam sujeitos à mesma turma recursal. Normalmente, o caso clássico é esse. E aí, o juiz, aí sim, o juiz vai suscitar o conflito de competência vai ser remetido para o juizado, para a turma recursal, e aí a turma recursal vai fazer o quê? Ela vai, ok, né, um juiz aqui suscitou o conflito de competência, vamos ouvir o outro juiz. Aí é o que está no CPC, né? O outro juiz deve se manifestar, né, para defender a tese dele, o que é que ele entende, por que é que ele se entende competente, por que é que ele não se entende competente, enfim, né? E aí, de posse disso, a turma recursal vai decidir. O CPC de 73 previa a participação obrigatória do Ministério Público nessas questões. Hoje, o CPC de 2015 dispensa e o Ministério Público só vai ser ouvido se for alguma questão realmente de interesse do Ministério Público. Quem que tem interesse de incapaz, por exemplo, tá? Se não for esse o caso, não há obrigação de participação do Ministério Público, não. E aí, finalmente, né, o processo vai estar prontinho para julgar, a turma recursal vai julgar. E aí ela vai decidir o quê? A gente tem, na verdade, 3 opções, tá? Eu sei que é contraintuitivo, porque você vai, tem 2 opções, né? Você tem um juiz, você tem 2 juízes que se entendem incompetentes, ou 2 juízes que se entendem competentes, então a turma recursal vai decidir se é A ou se é B, não é isso? Não só isso, existe uma terceira via, que é a turma recursal decidir que nenhum dos 2 é competente para decidir essa questão. Pode acontecer. Eu lembro de um caso muito, muito, muito comum. Muito comum. Eu já peguei, eu acho que mais de um conflito de competência com essa mesma configuração. Vocês conhecem o plano de saúde da Petrobras? A AMS, né? É Assistência Multidisciplinar de Saúde. Se eu não estou enganado, significa isso. Mas é a AMS e é da Petrobras, dos funcionários da Petrobras. O que acontece? É uma situação bem específica, mas que aparece muito, tá? Aparece muito, porque, né, enfim, você conhece o tamanho da Petrobras, a quantidade de empregados e tal. Então, isso costuma aparecer com muita frequência. O que acontece? É uma rara hipótese em que não é competência da Justiça Estadual para apreciar isso. Não é competência da Justiça Estadual. O que acontece? Quando você tem uma ação contra o plano de saúde da Petrobras, você tem, na verdade, uma ação contra a Petrobras. Por que isso? Porque se você for lá na ANS, for olhar o cadastro, não existe o plano de saúde individualizado, separado em relação à Petrobras. O CNPJ que está lá na ANS, registrado como plano de saúde, é o da própria Petrobras. É o da própria Petrobras. Normalmente, esses planos de saúde, né, de autogestão, etc. e tal, o empregador, ele cria um órgão separado, uma pessoa jurídica separada para administrar esse plano de saúde. Mas no caso da Petrobras, não é isso que acontece. Não é isso. É a própria Petrobras. É um setor da Petrobras, apenas com o mesmo CNPJ, que administra o plano de saúde denominado AMS. A AMS não tem personalidade jurídica própria, tá? Repito, né? Se ficou a dúvida aí. E aí, o que acontece nesse caso? Nesse caso é muito curioso, porque além disso, né, além de ser a própria Petrobras que figuraria no polo passivo da ação, no polo ativo, você tem um empregado ou um ex-empregado da Petrobras, ou um beneficiário, ou um dependente desse funcionário ou ex-funcionário da Petrobras. E mais, o plano de saúde da Petrobras ele é estabelecido por força de uma norma coletiva
trabalhista. Talvez você já tenha pego a malícia e tenha entendido que a competência, nesse caso muito peculiar, é da Justiça do Trabalho, porque é uma ação de um empregado ou ex-empregado, em face do empregador ou ex-empregador. É uma questão baseada numa norma coletiva trabalhista que, por acaso, garante um plano de saúde, tá? Então, nesse caso, o que a gente tem é o seguinte, é uma nítida ação trabalhista, né? Uma ação decorrente de um contrato de trabalho. Simples, simples assim. É bem curiosa, né? É o único plano de saúde que eu conheço com essa configuração específica, tá? Mas eu estou falando tudo isso porque já peguei, e não foi uma vez só, um conflito de competência que estava estabelecido da seguinte maneira. A ação foi ajuizada, né, pelo empregado em face da AMS, na verdade, da Petrobras, né, porque, como eu falei, não existe uma personalidade jurídica própria do plano de saúde, né, é a própria Petrobras que figura no polo passivo, e aí a ação foi ajuizada num juizado de defesa do consumidor. Mas aí, o juiz lá do juizado de consumidor, ele se entendeu incompetente porque plano de saúde de autogestão. Autogestão não se sujeita ao CDC, logo seria competente o juizado de causas comuns, né? Era o que achava o juiz. Então, ele remeteu esse processo para o juizado de causas comuns. O juizado de causas comuns, por sua vez, se entendeu incompetente também, porque dizia, olha, não, é plano de saúde, isso aqui não é comigo, não. Isso aqui é uma relação de consumo. Tá, ficou esse ping-pong, finalmente um dos juízes dos dois juizados, ele suscitou o conflito de competência. Ó, vamos mandar isso para a turma sal decidir. Quem é que é competente nesse caso. E aí, caiu em minha mão lá para eu fazer a proposta, né, de decisão, a proposta de voto. E aí faz como? Porque nenhum dos dois é competente. Nenhum dos dois era competente. Estava estabelecido, tinha lá um juízo suscitado, um juízo suscitante, e nenhum dos dois era competente para apreciar aquela questão no fim das contas. Porque era uma questão de competência da Justiça do Trabalho. E aí, no conflito de competência, em vez de dizer, olha, é competente o juiz suscitante, ou é competente o juiz suscitado, o que foi que se fez? Extinguiu-se o processo sem resolução do mérito. Tá? Por quê? Porque nenhum dos dois juízos seria competente para apreciar aquela questão. Então, é uma pegadinha, né? Uma questão bem específica, mas é bom você saber, tá? Que em determinados casos, o juiz não vai dizer que fulano ou beltrano é competente para apreciar a questão, não. Ele pode simplesmente extinguir o processo. Né? Se fosse um terceiro juízo que eventualmente estivesse sujeito àquela mesma turma recursal, você até poderia chegar a dizer, não, nenhum de vocês é competente, vou remeter para um terceiro. Poderia acontecer. É muito raro isso acontecer, nunca vi, na verdade, mas extinguir é uma possibilidade clara. O que é que faltava dizer? Faltava dizer o seguinte, que às vezes, né, o que vai acontecer não é o conflito de competência, não. Simplesmente o juiz vai se entender incompetente, na verdade ele vai entender incompetente os juizados, todos os juizados. E aí ele vai extinguir o processo, sem julgamento do mérito. E aí como é que... E aí vira conflito de competência? Não. Aí não vai virar conflito de competência. A parte prejudicada é que vai recorrer dessa decisão. E Hugo, como é que é isso? É um recurso inominado. Porque o que é que acontece? O juiz vai reconhecer a incompetência dele, do juizado, vai extinguir o processo com a sentença. É uma sentença que vai extinguir o processo. Daí cabe o quê? Recurso inominado. Recurso inominado clássico. Está recorrido, é a outra parte, tá? Não é o juiz, é a outra parte. E aí você vai ter a turma recursal decidindo
normalmente igualzinho qualquer questão de direito material, tá? Aí não é hipótese de conflito de competência, não. A gente tem sobre o controle de competência, tem uma parte, uma questão um tantinho mais avançada, que é o mandado de segurança para controle de competência dos juizados. Eu já falei aqui, talvez já tenha comentado com vocês, que a gente tem o mandado de segurança nos juizados e a competência é da turma recursal. Já falei da celeuma que tem entre o que entende o STF e o que entende o STJ. O STF diz que não cabe mandado de segurança contra ato de juizado. Simples assim. Diz que não tem recurso contra a decisão interlocutória e que mandado de segurança também não cabe nessa situação. A parte vai ter que aguardar aí a sentença para recorrer, mesmo da decisão interlocutória, né? Como a gente já explicou aqui antes. Mas o STJ entende, assim, tão claro que cabe o mandado de segurança que tem até súmula 376, que estabelece: a turma recursal é competente para apreciar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. Tá? Então, em regra, o mandado de segurança vai para a turma recursal. Se é ato de juizado, aí, leia-se, uma decisão interlocutória, porque da sentença vai caber recurso inominado, né? E se cabe recurso inominado, não caberia o mandado de segurança. Então, das decisões interlocutórias, vai caber mandado de segurança. Agora, tem uma casca de banana, porque a despeito da súmula 376 do STJ, se o mandado de segurança serve para o controle de competência dos juizados, né? Imagine que você, em dado momento, você se dá conta que o juiz uma questão que não é da competência do juizado e já está lá, né? Já deu uma liminar, etc e tal, enfim. Nesse caso, você vai ajuizar um mandado de segurança, claro. Mas quem vai apreciar não é a turma recursal. O próprio STJ entende que aí, nesse caso, quem vai apreciar é o Tribunal de Justiça, tá? É uma casca de banana, mais um detalhinho, daqueles detalhes que gostam de aparecer justo no seu processo para te atrapalhar, né? Mas eu estou aqui para esclarecer para você não correr esse risco. Tá bom? Meus amigos, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Até mais. Tchau, tchau.